Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos livros mais fascinantes, complexos e eu diria até indispensáveis de todo o Antigo Testamento, o livro de Daniel. Para muita gente, quando se fala em Daniel, a primeira coisa que vem à mente são aquelas histórias da infância, né? O cara que sobreviveu na cova dos leões, os amigos que não se queimaram na fornalha, e essas histórias são, sem dúvida, poderosíssimas. Mas elas são só a porta de entrada. Para quem está na universidade, para quem busca uma fé que converse com o intelecto, Daniel se revela como algo muito, muito maior. Ele é, na verdade, um manual super sofisticado sobre como manter a sua integridade, a sua identidade e, principalmente, a sua esperança num mundo que é, por natureza, hostil à fé. Pensa um pouco no ambiente da faculdade. É um caldeirão de ideias, de ceticismo, de pressões para a gente se encaixar, de visões de mundo que batem de frente com uma cosmovisão bíblica. Daniel fala diretamente para essa nossa realidade. Ele nos dá uma teologia da soberania de Deus que é robusta, que se desenrola não só na vida de pessoas fiéis, mas no grande palco da história mundial, na ascensão e queda de impérios. Então, na nossa análise de hoje, a gente vai explorar essa profundidade teológica e a genialidade literária de Daniel para descobrir por que essa mensagem escrita há mais de 2 milênios ainda ecoa com uma força tão impressionante para quem quer viver uma fé inteligente e corajosa nos dias de hoje. Para a gente conseguir fazer justiça à complexidade e à riqueza desse livro, eu estruturei nossa jornada em 6 grandes sessões. A gente vai começar encarando de frente o debate acadêmico sobre quem escreveu e quando se escreveu Daniel. Parece um detalhe técnico, mas vocês vão ver que isso é fundamental, porque muda o jeito que a gente lê as profecias incríveis do livro. Depois, na sessão 2, a gente vai mergulhar nas famosas narrativas da corte, explorando esse tema da fidelidade no meio da crise. Na terceira sessão, a gente vai dar um zoom out, vai olhar de cima para as grandes visões proféticas sobre a soberania de Deus na história. Em seguida, uma pausa estratégica para a gente desvendar a linguagem apocalíptica. Entender esse gênero literário é literalmente a chave que abre a segunda metade do livro. Na quinta sessão, a gente vai explorar uma das doutrinas mais intrigantes de Daniel, a conexão entre a guerra espiritual que acontece nos céus e a história que se desenrola aqui na Terra. E por fim, a gente fecha com o clímax de tudo, a esperança suprema de Daniel, a promessa gloriosa da ressurreição. Esse é o nosso mapa. Vamos começar essa viagem. Muito bem, para começar, a gente precisa mergulhar numa questão que é o centro de debates acadêmicos intensos há décadas. Sabe, antes da gente poder realmente saborear a mensagem teológica do livro, a gente precisa entender a conversa que rola nos bastidores da academia. E a pergunta fundamental, que é uma encruzilhada que define para que lado a sua interpretação vai, é esta. Afinal, quando e por quem esse livro foi escrito? A resposta para essa pergunta, acreditem, não é só um detalhezinho para especialista. Ela redefine completamente se a gente vai enxergar as profecias super detalhadas do livro como uma previsão sobrenatural do futuro ou como uma reflexão teológica sobre eventos que, na verdade, já tinham acontecido. No coração desse debate todo, a gente encontra, basicamente, 2 grandes escolas de pensamento. A primeira é a que a gente chama de visão tradicional ou conservadora. Ela defende que o livro foi escrito lá no século 6 a.C. pelo próprio Daniel, que teria sido uma figura histórica real, um jovem hebreu exilado que chegou a servir nas cortes da Babilônia e da Pérsia. Se você parte desse ponto, as profecias incrivelmente detalhadas sobre a sequência de impérios medo-persa, grego e tudo que culmina lá no rei Antíoco IV Epifânio são exatamente o que parecem ser profecias preditivas genuínas, uma demonstração espetacular de que Deus conhece o futuro e é soberano sobre a história. Do outro lado, a gente tem a visão crítica, que hoje é a posição da maioria no mundo acadêmico. Essa visão diz que a composição final do livro aconteceu bem depois, lá no século II a.C., mais especificamente durante a perseguição violenta de Antíoco IV contra os judeus ali por volta de 167 a 164 a.C. Nessa linha, o autor seria um sábio anônimo daquela época que usou a figura respeitada de Daniel para dar autoridade e esperança à sua mensagem. As profecias, nesse caso, seriam um recurso literário que descreve a história até aquele momento para daí projetar uma esperança de que Deus iria intervir no futuro. O conceito-chave para entender a visão crítica é esse que está aí na tela. Vaticinium ex eventum. É uma expressão em latim que significa, literalmente, profecia a partir do evento. É como se eu escrevesse hoje uma profecia sobre o resultado da final da Copa do Mundo de 2002. Eu descreveria os gols do Ronaldo, o juiz, tudo certinho, e dataria o texto como se fosse de 2001. A ideia é essa, escrever sobre a história que já aconteceu como se fosse uma previsão, para dar um peso teológico e uma autoridade divina àquilo. Especialistas como John J. Collins, que é uma referência à literatura apocalíptica, argumentam que a precisão fotográfica das profecias de Daniel até o período de Antíoco IV e a falta de precisão sobre o que vem depois é uma evidência muito forte de que o livro foi escrito naquela época.
Outro ponto é a pseudonimidade, que é essa prática de atribuir um texto a uma figura famosa do passado. Para a gente hoje isso soa estranho, talvez até desonesto, mas teólogos como John Goldingay nos lembram que a gente não pode julgar uma cultura antiga com os nossos valores de hoje. Naquela época, a pseudonimidade era um recurso literário conhecido, usado para passar uma sabedoria adiante, para honrar um grande mestre e para dar autoridade a uma mensagem de encorajamento em tempos de crise. A questão para Goldingay não é se Deus usaria um método assim, mas se a gente está disposto a reconhecer o gênero literário que ele inspirou. Agora, atenção aqui, porque este ponto é absolutamente crucial. Ele desmonta uma polarização que muitas vezes contamina essa discussão. O debate sobre a data de Daniel não é necessariamente uma briga entre quem tem fé e quem é cético, entre quem acredita na Bíblia e quem não acredita. Como esses dois estudiosos evangélicos, Tremper Longan 13 e Ernest Lucas, destacam muito bem nessa citação, existem acadêmicos extremamente piedosos, comprometidos com a inspiração e a autoridade da Bíblia dos dois lados dessa discussão. A questão central não é se Deus revelou sua vontade soberana em Daniel, mas como ele fez isso. Para a visão tradicional, a revelação veio por meio de uma profecia preditiva direta, que quebra as barreiras do tempo. Para muitos que adotam a visão crítica, a revelação veio por meio de uma narrativa teológica, divinamente inspirada, construída no meio da crise para dar esperança, usando as ferramentas literárias da época. As duas abordagens podem ser vistas como veículos legítimos da inspiração do Espírito Santo. Então, para a gente fechar essa primeira sessão, o ponto que fica é o seguinte: a data em que Daniel foi escrito é uma questão acadêmica complexa, e ela tem sim um impacto real na nossa interpretação. Ela nos força a pensar mais a fundo sobre o que é profecia, sobre os gêneros literários da Bíblia e sobre os vários jeitos que Deus, na sua sabedoria, usou para comunicar sua verdade. Mas, e isso é o mais importante, não importa qual posição você adote, um tema central emerge com uma força que não dá para ignorar de jeito nenhum: a soberania absoluta, inquestionável e, acima de tudo, consoladora de Deus sobre os reinos humanos e sobre todo o desenrolar da história. É essa verdade que vai ser nossa bússola para o resto da nossa análise. Vamos agora para a primeira metade do livro, os capítulos de 1 a 6, onde a gente encontra aquelas histórias super conhecidas da corte. Mas olha, elas são muito mais do que simples contos de aventura. Elas funcionam como um verdadeiro manual de sobrevivência espiritual. O teólogo E.W. Wallace usou uma expressão genial para descrevê-las: uma teologia para a diáspora. É basicamente um guia prático que responde àquela pergunta que todo crente que vive como minoria numa cultura não cristã se faz: como eu posso viver a minha fé numa cultura dominante que às vezes me seduz sutilmente e outras vezes me ataca abertamente, sem ser engolido por ela, ou, por outro lado, sem me isolar numa bolha e me tornar irrelevante? Para quem está na universidade, essa pergunta é o pão de cada dia. O capítulo 1 já começa com o estudo de caso perfeito sobre resistência cultural feita com sabedoria. O plano babilônico para assimilar esses jovens era total. Primeiro, o deslocamento e a doutrinação. Eles são levados para a terra de Sinar, uma referência direta à Torre de Babel lá em Gênesis, o lugar que simboliza a rebelião humana contra Deus. Segundo, um ataque à identidade deles. Seus nomes hebraicos, que eram declarações de fé, Daniel, Deus é meu juiz, são trocados por nomes babilônicos que homenageiam deuses pagãos. É uma tentativa de apagar quem eles são. Terceiro, imersão cultural total. 3 anos estudando a língua e a literatura dos caldeus, um universo de pensamento completamente diferente do deles. Mas aí vem o ponto de conflito, o teste de fogo, a comida do rei. E não era só uma questão de dieta. Aquela comida era ritualmente impura pela lei de Moisés e, com certeza, era consagrada a ídolos. É aqui que Daniel traça a linha no chão. E a resposta dele não é uma rebelião de peito estufado, mas uma solução criativa, diplomática. Ele propõe um teste de 10 dias. Ele busca um caminho do meio. E o resultado? A provisão divina. Deus não só os sustenta, mas dá a eles favor diante dos seus captores e uma sabedoria que no final era 10 vezes maior que a de todos os sábios da Babilônia. Os capítulos 3 e 6 da Fornalha e da Cova dos Leões seguem um padrão literário que os estudiosos chamam de contos de conflito da corte. Repara só na estrutura. Tudo começa com um gatilho, um decreto do rei absolutista que cria um conflito impossível de evitar entre ser leal ao Estado e ser leal a Deus. A acusação, e isso é muito interessante, sempre parte de colegas invejosos, outros funcionários movidos por ciúme e preconceito. A sentença é sempre a pena de morte, da forma mais espetacular possível, mas o coração da
história, o ponto alto é a resposta de fé. É aquele momento em que Sadraque, Mesaque e Abednego olham para o rei Nabucodonosor e dizem: Rei, o nosso Deus pode nos livrar, mas mesmo que ele não nos livre, fique sabendo que nós não vamos adorar os seus deuses. Isso, gente, é a essência da fé bíblica, uma confiança em Deus que não depende do resultado. A fé deles não era uma moeda de troca. Depois disso, vem a intervenção milagrosa, sempre pública, que todo mundo vê, e a história termina com a vindicação, quando o próprio rei pagão é obrigado a reconhecer que o Deus dos hebreus é supremo e ainda manda um decreto para todo o império louvando a Deus. Então, qual é a grande lição que a gente tira dessas narrativas da corte? Elas nos dão um modelo de como se engajar na cultura com discernimento. Daniel e seus amigos não fugiram, não se isolaram num gueto. Pelo contrário, eles serviram nos cargos mais altos do governo pagão, usando seus talentos para abençoar aquela sociedade. Eles eram os melhores profissionais, os conselheiros mais sábios. Só que eles sabiam exatamente onde estavam os limites inegociáveis da sua fé. E a fidelidade deles nesses momentos cruciais, mesmo encarando a morte, não foi só um ato de coragem pessoal. Foi uma demonstração pública da soberania de um Deus que manda em reis, em impérios e até nas leis da natureza. O resultado foi um testemunho que ecoou por todo o império, mostrando que é possível sim ser sal e luz em qualquer lugar, por mais difícil que seja. Agora, vamos mudar a nossa lente. Se os primeiros 6 capítulos focam na fidelidade de pessoas dentro de um império, a partir do capítulo 7, mas com um gostinho já no capítulo 2, o foco se abre de uma forma dramática. A gente sai das histórias de fidelidade pessoal e entra no mundo das grandes visões panorâmicas. Os capítulos 2 e 7 andam juntos, são paralelos. E eles nos oferecem uma teologia da história, uma visão de cima que revela o controle soberano de Deus não só sobre indivíduos, mas sobre o fluxo dos grandes impérios mundiais ao longo dos séculos. Lá em Daniel 2, a gente tem o sonho do rei Nabucodonosor com aquela estátua gigante, feita de vários metais. Essa é a visão da história pela ótica humana. Ela é grandiosa, imponente, uma celebração do poder e da glória dos homens. A cabeça de ouro, o metal mais nobre, era o próprio império dele, a Babilônia. O peito de prata, o Império Medo-Persa, que viria depois. O ventre de bronze, a Grécia de Alexandre, o Grande, que conquistou o mundo numa velocidade impressionante. As pernas de ferro, fortes, esmagadoras, são identificadas com o poder militar do Império Romano. Repara que o valor dos metais vai diminuindo, talvez mostrando uma decadência moral. Mas o clímax da visão, o que destrói tudo isso, é uma rocha. Uma rocha que é cortada sem auxílio de mãos humanas. Ou seja, é uma ação divina, não humana. Ela atinge a estátua nos pés e tudo vira pó. E essa rocha se torna uma montanha que enche a terra inteira, simbolizando o reino eterno de Deus, que vai substituir todos os reinos deste mundo. No capítulo 7, Daniel tem uma visão parecida, mas a perspectiva muda da água para o vinho. Agora a gente vê os mesmos impérios, mas pelos olhos de Deus. E eles não são estátuas gloriosas de jeito nenhum. Eles são bestas selvagens, monstruosas, que saem de um mar agitado, que na Bíblia é símbolo do caos, do mal. O leão com asas de águia é a Babilônia. O urso devorador é a aliança Medo-Persa. O leopardo super rápido com 4 cabeças é uma imagem perfeita da conquista de Alexandre e da divisão do seu império entre seus 4 generais. E a quarta besta, essa é tão terrível que nem dá para descrever. E dela surge um chifre pequeno, uma figura que parece humana, mas é demoníaca na sua arrogância, que fala blasfêmias e persegue o povo de Deus. A grande maioria dos intérpretes, tanto os tradicionais quanto os críticos, concorda que essa figura é, historicamente, Antíoco IV Epifânio, aquele rei que tentou destruir o judaísmo. Mas aí, depois de todo o terror das bestas e da arrogância do chifre pequeno, a cena muda de repente para a sala do trono no céu. O ancião de dias, uma figura que representa Deus Pai em toda a sua majestade e pureza, se senta para julgar. Os livros são abertos e a besta arrogante é destruída. E então, num dos momentos mais incríveis de toda a Bíblia, vindo com as nuvens do céu, que é um sinal da presença de Deus, surge uma figura, como o Filho do Homem. Ele não é um animal, ele representa a humanidade perfeita. Ele não sobe do mar do caos, ele desce do céu. E a ele é dado todo o domínio, toda a glória e um reino que nunca terá fim. Essa é a resposta de Deus, uma resposta pessoal ao poder impessoal e brutal dos impérios. E claro, Filho do Homem foi o título que o próprio Jesus mais usou para se referir a si mesmo, reivindicando para si essa autoridade cósmica para julgar o mundo e estabelecer o reino de Deus. Então, para a gente resumir esta sessão que é tão importante, as visões dos capítulos 2 e 7 nos dão uma verdadeira filosofia da história, mas sob a perspectiva de Deus.
Elas nos garantem que, apesar do caos que a gente vê no mundo, apesar dos leões, ursos e bestas que dominam as manchetes, Deus está no controle absoluto de tudo. A ascensão e a queda dos impérios não são acidentes, elas fazem parte de um plano soberano que vai culminar na destruição de todo o poder humano arrogante e no estabelecimento do reino eterno, justo e universal do Messias, o Filho do Homem. Essa é a grande esperança que sustenta o povo de Deus em qualquer época de tirania e incerteza, inclusive a nossa. Quando a gente entra na segunda metade do livro de Daniel, a partir do capítulo 7, a gente percebe uma mudança radical no estilo. A gente sai das narrativas históricas e entra no mundo, digamos, estranho e maravilhoso da literatura apocalíptica. E para interpretar o que vem a seguir, a gente não pode ler esses capítulos como a gente lê um jornal. A gente precisa entender as regras desse gênero literário. A literatura apocalíptica é, essencialmente, uma literatura de crise. Ela aparece em tempos de perseguição pesada, quando o povo de Deus está sofrendo e parece que o mal está ganhando. O objetivo dela é dar esperança e mostrar a perspectiva de Deus para uma comunidade que está sofrendo. Este slide resume as principais características do gênero. Vamos conectar os pontos. Por ser uma literatura de crise, ela usa uma linguagem simbólica, cheia de visões e sonhos bizarros, animais estranhos, chifres que falam, anjos guerreando. Essa linguagem serve para revelar um dualismo profundo, um conflito cósmico entre as forças do bem e do mal, entre o reino de Deus e os reinos do mundo. Esse conflito se desenrola ao longo da história, que é vista em períodos, em fases, mostrando que o tempo não é aleatório, mas caminha para um clímax definido por Deus. A pseudonimidade, como a gente já viu, também aparece. E, o mais importante, como no presente o mal parece estar vencendo, a esperança é toda projetada para o futuro, com uma ênfase muito forte na ressurreição dos mortos e no julgamento final. É lá que a justiça, que muitas vezes falha aqui, vai ser plenamente realizada. Portanto, a chave para ler Daniel dos capítulos 7 a 12 é a gente sacar que está lidando com um gênero literário específico. A própria palavra apocalipse vem do grego apocalipsis, que não significa destruição, mas sim revelação, tirar o véu. E o objetivo da linguagem apocalíptica é exatamente esse, tirar o véu do que a gente vê para mostrar a realidade celestial por trás dos eventos da Terra. Ela usa imagens chocantes para nos acordar e nos garantir que por trás da aparente vitória do mal existe um plano divino em ação, um plano que vai terminar com a derrota de toda a tirania e com a glória dos fiéis. Agora vamos para a nossa quinta sessão, para ver como essa perspectiva do céu se desenrola na prática. Os capítulos 8, 10 e 11 de Daniel formam um bloco que revela uma das doutrinas mais profundas do livro: a conexão direta entre os conflitos políticos aqui na Terra e uma guerra invisível, mas muito real, no mundo espiritual. O que acontece nos palácios, nos campos de batalha, é, de certa forma, um reflexo de um conflito cósmico muito maior. O capítulo 10 de Daniel nos dá uma janela, uma espiada rara nessa realidade espiritual. Daniel está orando e jejuando há 3 semanas, super angustiado com o futuro do seu povo. E, finalmente, um anjo aparece para ele. E a explicação do anjo para a demora é de cair o queixo. Ele diz: desde o primeiro dia que você decidiu orar e se humilhar, suas palavras foram ouvidas. Eu vim por causa delas. Mas o príncipe do reino da Pérsia lutou contra mim por 21 dias. Ele precisou da ajuda do arcanjo Miguel para conseguir chegar até Daniel. Isso revela que os impérios da Terra têm príncipes espirituais, forças demoníacas que se opõem aos planos de Deus. Isso muda completamente a nossa visão sobre a oração. Orar não é só um exercício de devoção, é participar de uma guerra espiritual que tem consequências cósmicas. A perseverança de Daniel na oração moveu exércitos de anjos e impactou o curso da história. No capítulo 8, Daniel tem outra visão cheia de símbolos, mas dessa vez o próprio anjo Gabriel interpreta tudo para ele, sem deixar margem para dúvida. É uma previsão incrivelmente precisa da passagem do poder do Império Medo-Persa para o Império Grego. O carneiro com 2 chifres são os medos e os persas. O bode superveloz que vem do ocidente sem tocar o chão é uma imagem perfeita de Alexandre o Grande e sua conquista relâmpago. O grande chifre é o próprio Alexandre. Quando esse chifre se quebra no auge do poder, representa a morte súbita de Alexandre aos 32 anos. Os 4 chifres que nascem no lugar são os 4 generais que dividiram o império dele. E, de novo, de um desses chifres surge um chifre pequeno, que cresce, ataca o povo de Deus e profana o templo, uma referência claríssima a Antíoco IV Epifânio. E se o capítulo 8 é um esboço, o capítulo 11 é um documentário em 4K.
Gente, essa é uma das passagens mais impressionantes da Bíblia inteira. Do versículo 2 ao 35, o texto descreve com uma precisão de livro de história as intrigas políticas, os casamentos arranjados, as guerras entre as duas dinastias que mais afetaram Israel, os Ptolomeus do Egito, o rei do sul, e os Seleucidas da Síria, o rei do norte. A profecia culmina numa descrição detalhadíssima das ações de Antíoco IV, incluindo suas invasões ao Egito e sua fúria que o levou a proibir a fé judaica e profanar o templo em Jerusalém. A precisão é tão absurda que esse capítulo se torna a principal evidência para os dois lados do debate sobre a data do livro. Para a visão crítica, é a prova final do vaticinium ex eventu. Para a visão tradicional, é a prova irrefutável do controle soberano e detalhado de Deus sobre a história. Concluindo essa sessão, a gente vê que Daniel nos ensina que a história é muito mais do que parece. É um campo de batalha onde forças espirituais influenciam o que acontece no mundo. E a precisão incrível das profecias sobre a Pérsia, a Grécia e especialmente sobre Antíoco IV funciona como uma âncora de credibilidade, um selo de autenticidade na revelação de Deus. A lógica é muito poderosa. Se Deus revelou o futuro com tantos detalhes e tudo aconteceu exatamente como ele disse, então a gente pode ter confiança total de que as promessas que ele fez sobre o futuro, sobre o fim dos tempos, a vitória do Messias e a ressurreição também vão se cumprir com a mesma certeza. O que já se cumpriu no passado é a nossa garantia para o futuro. E chegamos ao clímax do livro, ao topo da montanha. O capítulo 12 de Daniel é a culminação de tudo que ele viu e ouviu. Depois das visões de impérios monstruosos, de guerra nos céus e de perseguição na terra, a palavra final não é sobre desespero, não é sobre poder, não é sobre política. A palavra final é sobre esperança. E essa esperança está firmada na promessa mais clara, poderosa e explícita de todo o Antigo Testamento sobre a ressurreição dos mortos. Essa passagem é gigantesca. Ela fala de um tempo de angústia como nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. Para os primeiros leitores, isso apontava para a perseguição de Antíoco, mas essa mesma linguagem foi usada por Jesus em Mateus 24 para falar da grande tribulação no fim dos tempos. Só que no meio dessa angústia toda vem a promessa: o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro, o livro da vida. E aí vem a afirmação revolucionária do versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Essa é a declaração mais nítida sobre ressurreição corporal e sobre destinos diferentes que a gente encontra em todo o Antigo Testamento. Ela garante que a justiça de Deus, no final, vai alcançar todo mundo. A morte não tem a palavra final. E qual vai ser a recompensa para quem for fiel e perseverar nesse tempo de angústia? O versículo 3 nos dá uma imagem linda. Diz que os que forem sábios, em hebraico os maskilim, vão brilhar como o brilho do céu. E sábio aqui não é só quem é inteligente. São aqueles que, como Daniel e seus amigos, entendem o que Deus está fazendo em tempos de crise, se mantêm fiéis sob pressão e, muito importante, conduzem muitos à justiça. Ou seja, são aqueles que ensinam, que fortalecem, que discipulam outras pessoas na fé. A promessa é que a fidelidade deles aqui na terra, muitas vezes vivida no anonimato, debaixo de perseguição, vai resultar numa glória no céu, eterna e brilhante como as estrelas. É um chamado para cada um de nós, para sermos um farol de sabedoria e justiça onde a gente estiver. Resumindo, a mensagem do capítulo 12 é a âncora definitiva da esperança do povo de Deus. O texto não finge que não existe sofrimento. Pelo contrário, ele encara a tribulação de frente. Mas ele declara com a autoridade de Deus que o sofrimento não é o fim da história. A morte é só um sono temporário no pó da terra. Vai ter um despertar, uma ressurreição, um acerto de contas e uma recompensa gloriosa e eterna para quem perseverar na fé e na sabedoria. Embora o mal pareça vencer por um tempo, a vitória final e eterna pertence a Deus e ao seu povo. E assim, a gente chega ao final da nossa análise. Depois de passar pelos debates, pelas narrativas, pelas visões e pelas promessas de ressurreição, o que a gente leva para casa do livro de Daniel? Qual é o legado duradouro dele, essa teologia para a diáspora, para nós que também vivemos como exilados numa cultura que é cada vez mais secular e às vezes hostil aos valores do reino de Deus? Se a gente pudesse resumir a mensagem de Daniel em alguns pontos práticos, seriam estes. Primeiro, a soberania absoluta de Deus. Ele está no trono. Não importa quem esteja no poder político ou ditando as tendências culturais. Isso precisa ser a nossa fonte de paz. Segundo, fidelidade sem compromisso. A gente precisa de sabedoria para viver no mundo sem ser do mundo, sabendo quando cooperar e quando fincar o pé e dizer daqui ou não passo. Terceiro, o poder da oração.
Orar não é só um ritual, é entrar na guerra espiritual que molda a história. Quarto, a natureza passageira do poder humano. Todos os impérios, todas as ideologias, tudo que parece invencível hoje vai virar pó diante da rocha que é o reino de Cristo. Isso nos liberta de idolatrar a política. E por fim, a esperança da vindicação final. A certeza da ressurreição e do juízo final nos garante que a nossa fidelidade, mesmo que nos custe caro, não é em vão. E para fechar, eu deixo uma pergunta para a nossa reflexão. O mundo ao nosso redor, na faculdade, no trabalho, nas redes sociais, o tempo todo nos pressiona para a gente se conformar, para a gente pensar e viver como todo mundo. A pergunta que Daniel deixa ecoando através dos séculos é esta: de que forma uma compreensão profunda da soberania de Deus e uma esperança real e viva na ressurreição podem moldar as nossas decisões, as nossas prioridades e o nosso testemunho hoje? Como é que essas duas verdades podem nos dar a coragem de Daniel e seus amigos para tomar decisões na contramão da cultura sobre nossa carreira, nossos relacionamentos, nosso dinheiro, nosso tempo? Como elas podem redefinir o que realmente importa e nos capacitar a viver de um jeito que aponte para um reino que não é deste mundo, o reino do Filho do Homem? Essa é a questão que Daniel coloca diante de cada um de nós, e a resposta que a gente dá a ela, não com palavras, mas com a nossa vida, define tudo. Muito obrigado por me acompanharem nesta jornada.